Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Meu nome é Ivan Santos, sou professor de Biologia do Sistema Positivo de Ensino. E nesta décima semana de isolamento, décima semana do SP com você, nós vamos trabalhar revisão. Nós vamos revisar na semana 6, 7, 8 e 9, né? Que nós já abordamos num passado recente, não é mesmo? Tá? Então, vou convidar vocês a pegar o seu caderno, tá? A fazer as anotações importantes, porque nós vamos tentar trazer aqui as informações mais pertinentes ali, tentar fazer uma revisão geral ali, trazer uma informação de uma maneira rápida, mas trazendo informações pertinentes ali, tá? Para que vocês possam estar anotando. E na nossa live, né, nós vamos resolver exercícios que ainda estão pendentes, né? De repente um exercício ou outro que a gente não tenha resolvido, nós vamos tentar resolver também. Beleza? Combinado? Então, boa revisão para vocês. Aproveitem! Só lembrando, a histologia ou estudo dos tecidos é dividido em tecidos embrionários ou meristemáticos e tecidos permanentes. No tecido embrionário meristemático, você tem tecido de revestimento, né? Este tecido é responsável por originar diversas partes da planta e tem intensa atividade mitótica, tá? E vai dar origem aos tecidos permanentes através da diferenciação celular. Então nós temos aqui crescimento apical ou longitudinal no meristema primário, tá? E onde ele se encontra? No caule e na raiz. Vamos destacar aqui então os três meristemas primários: protoderme, meristema fundamental e procâmbio, ok? Na protoderme, ali comprometido com revestimento, no meristema fundamental com preenchimento e sustentação. E no procâmbio vamos falar dos condutores primários, né? Já nos tecidos permanentes ou adultos, vamos lembrar que eles são formados por células diferenciadas ou especializadas. Então eles realizam funções específicas, né? Como revestimento, preenchimento, condução e sustentação. Lá no revestimento, então, a protoderme, que está comprometida com revestimento, vai dar origem à epiderme, que são células vivas e que podem ser aclorofiladas. Então, nós temos ali alguns exemplos. Perfeito? Já no meristema fundamental, está relacionado ali a preenchimento e sustentação, nós falamos bastante do parênquima, principalmente o de reserva, tendo também, obviamente, o clorofiliano, né? Então, no reserva, nós falamos bastante do amelífero, aquífero e aerífero, tá? Mas nós também vamos comentar de colênquima e esclerênquima, que entra nessa revisão de hoje, tranquilo? Lá no procâmbio, né, então, vasos condutores ou condutores primários, nós tínhamos lá xilema e floema primário, perfeito? A origem do meristema secundário ele se dá através da desdiferenciação de alguns tecidos adultos. E o crescimento ele está voltado para a espessura, vai deixar a planta robusta, né? E também, a exemplo do meristema primário, tem intensa atividade mitótica. São dois meristemas secundários, felogênio e câmbio. O felogênio ele é originado a partir do parênquima e o câmbio de células centrais. Já então o felogênio ele também vai estar comprometido com o revestimento, tá? Enquanto que o câmbio vai estar relacionado com os condutores secundários. No revestimento, o felogênio vai dar origem a feloderme, tecido vivo, mais interno, e o suber, rico em suberina, por isso é um tecido morto, mais externamente, formando aquela casca seca lá do tronco das árvores, não é mesmo? Enquanto que os condutores secundários serão xilema e floema, eles também vão estar contribuindo bastante para o crescimento em espessura, perfeito? Só lembrando, o xilema, ele conduz a seiva bruta ou também chamada de seiva inorgânica. Guarde esse nome, seiva inorgânica são termos mais modernos, tá? E floema, seiva elaborada ou seiva orgânica.
Vamos falar então dos tecidos de sustentação. Vamos lembrar lá, meristema primário, né? Temos ali o meristema fundamental, ele vai estar comprometido com a especialização de células voltadas para preenchimento e sustentação, formando um tecido ali como o parênquima, né, que é o tecido de preenchimento, e colênquima e esclerênquima, que é o tecido de sustentação. Colênquima é um tecido vivo, então vamos lembrar lá. Esse tecido vivo ele é reforçado com celulose, traz resistência e flexibilidade, porque tem extensina também na sua composição. E o mais importante disso, não restringe crescimento. E aqui onde ele pode ser encontrado, né? Caules jovens, herbáceos, nervuras de folhas e tudo mais. E aqui nós temos uma figura lá da página 12 do seu material, onde traz ali as células reforçadas por um depósito de celulose. Então, trazendo ali um reforço, né, que é importante ali quando se trata de sustentação. Já o esclerênquima, ele é um tecido morto. E por que ele é um tecido morto? Porque ele é revestido por uma estrutura chamada lignina. Eles podem ser de fibras, né, que são células alongadas, que vão estar ali auxiliando ali na sustentação, ali no reforço do xilema e floema, ou podem ser células encontradas, né, no tegumento de diversas formas. A lignina, ela traz ali um certo isolamento celular, porque impede as trocas ali de nutrientes de uma célula para outra. Então ela fica muito restrita ali a uma condição, e isso faz com que ela acabe morrendo com o tempo. Mas isso traz um outro viés, rigidez. Mas essa rigidez ocorre em uma região que não tem crescimento. Então aqui nesse desenho nós temos aqui as fibras de esclerênquima, que eu acabei de comentar, fazendo um aporte aos vasos condutores, né? Ali no caso nós temos, né, o xilema e o floema, tá bom? Agora que nós falamos de xilema e floema, vamos falar dos tecidos de condução. Lá nós vemos que ele o secundário, ele provém do câmbio, né? E vai formar os tecidos permanentes xilema e floema, perfeito? Lembrando que xilema e floema secundário está comprometido também com a robustez do vegetal, porque cresce em espessura. O xilema é o tecido morto e ele também é conhecido como lenho. Células alongadas, tubulares, né? Tem a parede reforçada por lignina, então por isso que as células acabam morrendo, e elas acabam morrendo e acabam secando, formando um tubo contínuo ali, né? Então esses tubos ocos e contínuos. É dividido em xilema ativo, que eu chamo de alburno, e inativo, que eu chamo de cerne. Então, à medida que o tempo vai passando, o xilema mais antigo, as camadas mais antigas de células, vão acabar ficando inativas, tá? E aí elas vão reforçando ali o centro do caule, né? Vamos lembrar também que eles são divididos, o xilema, em traqueídeos, né, que estão em todas as plantas vasculares, e em vasos, que encontram-se na maioria das angiospermas e algumas gimnospermas. E novamente lembrando, xilema, matéria inorgânica, conduz água e sais minerais. Floema, formado por células alongadas com citoplasma e sem núcleo. Essas células sem núcleo, né, elas também não têm citoesqueleto, ou seja, ele é bem diminuto ou inexistente. Aí isso permite com que o citoplasma ele se recolha, formando ali um corredor célula a célula, e isso permite com que haja a passagem de matéria orgânica, tá bom? Vamos lembrar também que existe a presença dos plasmodesmos e das placas clivadas, que é um conjunto de poros onde facilita esse trâmite aí. Neste desenho aqui, lá da página 13, é o desenho que eu escolhi, é bem legal, onde mostra ali o xilema, que é mais interno ao câmbio,
né? O câmbio vai dar origem para dentro, né? Xilema, e para fora, floema, tá? E aí vejam as flechinhas indicando que o xilema conduz a seiva inorgânica para cima, né? Por quê? Porque ela é absorvida via raiz, né? E aí vai em direção às estruturas fotossintetizantes, principalmente as folhas, né? E ali ocorre a produção da matéria orgânica. E a matéria orgânica é distribuída daí pelo floema, geralmente para baixo. Agora vamos falar de organologia. E quando eu falo em organologia, eu falo em órgãos. E os órgãos vegetais, eles são divididos em vegetativos e reprodutivos. Vegetativos é quem? Raiz, caule e folha. Raiz vai fazer a fixação e também a absorção de matéria inorgânica. Caule vai conduzir essa matéria orgânica e inorgânica para baixo, para cima, e também vai contribuir ali com a sustentação. E a folha vai fazer a fotossíntese e também vai realizar ali a transpiração e a gutação. Onde que eu encontro esses órgãos vegetativos? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Ah, mas e nas briófitas? Nas briófitas não tem raiz, não tem caule, nem tem folha. Vamos lembrar lá. Lá é rizóide, cauloide e filóide. E os reprodutivos eu encontro onde? Angiospermas e gimnospermas, porque os reprodutivos são semente, flor e fruto. Semente apareceu primeiramente nas gimnospermas, lembra lá? Enquanto que flor e fruto são exclusivos de angiospermas. A flor nós a discutimos lá atrás, nas nossas primeiras semanas, né? Tem uma função de reprodução e produção de sementes. Também vai produzir ali o fruto, não é mesmo? O fruto tem a proteção e dispersão das sementes. Essa é a principal função dos frutos, né? E a semente está comprometida com a germinação. Órgãos vegetativos. Começamos pela raiz. Vamos lembrar lá, a raiz ela tem um meristema primário que vai fazer ali o crescimento longitudinal, o crescimento para baixo ali no caso. Mas para isso existe uma estrutura chamada coifa ou calíptra, que vai proteger ali aquela região que está em constante divisão mitótica, vai proteger contra o solo. Por quê? A calíptra ali vai tentar vencer aquele atrito com o solo, abrindo espaço para que a raiz se expanda, não é mesmo? Temos ali a zona lisa, que é a zona de crescimento, a pelífera, que vai fazer a absorção, né? Ou seja, responsável ali pela absorção ali de matéria inorgânica, né? Sais, minerais e água e tudo mais. E temos a zona suberosa, que é conhecida como a região mais velha, que foram as primeiras células que deram origem ali à raiz, perfeito? Aí está a classificação, né? Nós temos as subterrâneas, nós temos as raízes aéreas e as aquáticas, né? Então, ali, por exemplo, das subterrâneas, o que vale um destaque ali interessante? As tuberosas, né? Ricas ali em amido. Ali nas aéreas, vamos lembrar daquelas que são um pouco parasitas, as estrangulantes, né? Outra ali que é parasita também, as sugadoras, né? Acabam fazendo o quê? Roubando nutrientes, né, da planta ali que hospedeira, perfeito? E ali temos as aquáticas, e quando eu falo em planta aquática, e quando eu falo em raiz aquática, eu tenho que lembrar do parênquima aerífero. Por quê? Vamos lembrar que a estrutura da planta em si ela é mais pesada que a água, a tendência é afundar. Mas por que ela fica ali na superfície aquática? Justamente porque tem bastante ar dentro dela, tá? E quem faz a reserva de ar é o parênquima aerífero. Agora vamos falar do caule, né? E o caule, nós temos aqui 3 regiões que merecem destaques. As gemas, que são os brotos e que tem ali meristema primário. Nós temos ali os nós, né? Que são regiões ali que ocorre inserção das folhas,
E nós temos entre um nó e outro a região chamada entrenós, tá bom? Vamos lembrar que o caule ali, função de sustentação e condução. Olha só também, a exemplo de raiz, eu tenho muitos exemplos de caule. Então vamos relembrar alguns ali importantes, né? Tubérculo. Esses caules subterrâneos aqui, o tubérculo, ele se confunde muito com raiz. Você tem que ter cuidado aí, né? Rico também em armazenamento de amido. Agora, só lembrando, o amido é a reserva vegetal, perfeito? Um tipo de caule bem comum, né, bem fácil de nós encontrarmos, são esses de tronco, encontrado em árvores, né, robusto, assim, com bastante crescimento em espessura. Mas nós também encontramos ali os coqueiros, né, aquele caule tipo stipe, ou seja, ele tem ali fixado, aí você tem um caule fino, bastante fino, geralmente fino, e lá nas extremidades você tem as folhas, né? Também um destaque para o cladódio, que tem ali uma grande reserva de água, né? Os cactos principalmente, beleza? Temos ali o colmo, né? Aquele caule bem fino, segmentado, temos aqui hastes, né? E os aquáticos, novamente, se eu falo em aquático, estou falando ali caules ricos em ar. Folhas, então vamos lá. Folhas, então nós temos as nervuras, nós temos ali o limbo, que é aquela região bem superficial. Temos o pecíolo, que é o pé da folha ali, né? E temos ali na junção com o caule, bainha e estípula, tá bom? Na folha, nós temos um monte de estruturas. Nós temos ali a cutícula, da parte mais superficial, tanto em cima quanto embaixo. Nós temos o epiderma superior e o epiderma inferior também, né? Fazendo ali a parte superior e a parte inferior. E temos o miolo da folha, né? O miolo da folha ali, nós temos bastante estruturas. Nós temos ali parênquima, né? Tanto o palissático quanto o lacunoso. O palissático são formados por células mais juntinhas. O lacunoso vem de lacunas, né? Já são células mais espaçadas ali, perfeito? Tá? Onde flui ali bastante gases ali dentro, né? Ali nós também encontramos os estômatos, responsáveis pela transpiração da planta, assim como vasos condutores. Claro que teria que ter vasos condutores ali, xilema e floema. Se a folha é a responsável por grande parte da fotossíntese daquele indivíduo, daquele vegetal, obviamente que ali você vai ter que ter um vaso que leve ali matéria inorgânica e outro que traga para o resto dos vegetais a matéria orgânica. Nós falamos também de algumas adaptações, né, das folhas. Nós vou grifar duas importantes, né? A primeira, que é a questão dos espinhos, né, dos cactos. Então você tem lá as modificações foliares. Por quê? Justamente porque se ela está aberta no ambiente de grande insolação, como é o que o cactus vive, um ambiente ali bastante seco, né, ela perde muita umidade e isso se torna ruim. Então, quando você tem ali espinhos, essa superfície da folha não existe, né, e permite ali a retenção de água. Aí você lembra, né, o caule do cactus é rico em parênquima aquífero, né? E você tem aqui um outro, eu vou grifar aqui também bastante importante, as plantas carnívoras. Vamos lembrar por que elas são carnívoras, se elas fazem fotossíntese. Este comportamento se deve à deficiência de alguns nutrientes que elas não conseguem captar. Então, as plantas, elas conseguiram evolutivamente obter uma maneira de capturar insetos e a partir disso conseguirem ali fazer a absorção desses nutrientes. Então, por isso que elas se tornaram ali, são chamadas de plantas carnívoras, perfeito?
Mas também temos aí nesse slide aí as gravinhas, né? E a flor copo de leite. Fruto, né? Pode ser carnoso, seco, pseudofrutos ou partenocárpicos. Vamos ver a diferença ali. Primeira coisa, como é que é a formação do fruto? Como que o fruto é formado? Como é que ele é constituído? É constituído de 3 camadas, né? O epicarpo, que é ali a parte mais externa, a casca ali. O mesocarpo, que é a parte carnosa, que é a parte ali bastante comestível, né? E o endocarpo ali, que é a parte mais interna. Então vamos falar agora da classificação dos frutos, tá? Então, primeiro, nós já comentamos que frutos eles provêm da onde? Do ovário, né? Quando vem de um ovário, então fica mais fácil assim. Quando vem de um ovário, né? Eu posso ter então, quanto à consistência, pode ser carnoso ou seco. Carnoso é quando o mesocarpo ele é grandão, né? Ele é bem desenvolvido. E aí eu tenho a baga que nesse mesocarpo, né, eu encontro bastante sementes pequenininhas. E eu tenho a drupa onde eu encontro uma única semente um pouco maior ou grandona no caso do abacate, né? Perfeito? Então essa é a diferença, mas são frutos carnosos. E o fruto seco é que você tem toda uma estrutura aí não tão desenvolvida, né? Então ele é bem seco, bem duro. Quanto à deiscência, nós temos os deiscentes e os indeiscentes. A vagem, né? A vagem ela se abre quando fica madura e ali ela começa a liberar as sementes para a germinação. Então esses são frutos deiscentes. Os indeiscentes eles não se abrem. E os pseudofrutos? Os pseudofrutos, eles fogem um pouco a essa regra do ovário. Então, nós temos ali, por exemplo, 3 tipos, né, de pseudofrutos. O simples, que é desenvolvido de apenas uma porção floral, de uma única flor. Então, ele pode ser desenvolvido a partir do pedúnculo ou do receptáculo floral. Eu tenho ali, por exemplo, composto. Compostos são formados do receptáculo floral de uma flor com diversos ovários originando vários frutos. Então, por exemplo, ali no morango, se você vê cada partezinha daquela do morango, acaba sendo então um fruto. Então você come o morango, está comendo vários pequeninos frutos ao mesmo tempo. O múltiplo são desenvolvidos de inflorescências, ou seja, diversas flores no mesmo ramo. E eu tenho os frutos virgens ou partenocárpicos. Por que eles são virgens? Porque não ocorre fecundação. Então eles não têm sementes. Para que haja semente tem que haver fecundação. Falando em semente, então, vamos falar ali de reprodução sexuada. E qual que é a vantagem da sexuada? Variabilidade genética, ou seja, diferenças intraespecíficas, diferenças dentro da espécie. Então, nós temos um exemplo das plantas, a semente. A semente é formada por reprodução sexuada, envolve gametas ali. E a semente, como é que ela é formada? Ela é formada, então, por 2 partes. A casca, que nós chamamos de tegumento, onde tem ali a testa, que é a camada mais externa, e o tegmen, que é a camada mais interna. E temos ali a amêndoa, né? Formada por embrião, cotilédones e endosperma. Embrião é o resultado ali da fusão dos pronúcleos, ali da fusão ali da oosfera com os núcleos do grão de pólen. Cotilédones e endospermas estão relacionados ali à nutrição, tá bom? E a semente, qual que é a função dela? Germinação. Ela vai continuar a ter o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento do embrião, a partir do momento em que o ambiente for favorável. E aqui nós temos aqui as diferenças entre eudicotiledôneas e monocotiledôneas, tá bom? Uma das vantagens da semente, né, é que houve a possibilidade de dispersão dela pelo ambiente.
E aqui, por fim, temos então um esquema, né, de desenvolvimento do embrião, né, a partir da germinação. Então, continuando o desenvolvimento dele, né? Então, foi muito bem abordada pelo professor Augusto na aula passada, na semana 9, falando ali da radícula, do hipocótilo, do cotilédone, né, do epicótilo. Olha ali a gema apical, desenvolvimento longitudinal da planta, né? O cotilédone que vai ser responsável pela nutrição no início do desenvolvimento do organismo, pós-germinação, até que apareçam as primeiras estruturas que possibilitem ali a fotossíntese. E agora, por fim, vamos falar de reprodução assexuada, né? A reprodução assexuada ela está voltada para a formação de clones. Nós temos aqui 4 tipos de reprodução assexuada. A estaquia, onde você, como se fosse estacas, você tira um pedacinho do caule e replanta ele, né? Entra em contato com a terra e a partir do caule, tendo o meristema primário, obviamente, vai ocorrer o desenvolvimento. Nós temos a enxertia, que é o enxerto de outra espécie de planta, né? Numa estrutura ali já fixada, estabelecida no solo. Tiramos um pedaço de uma planta, né? E enxertamos em outra planta que está ali previamente desenvolvida. Temos a mergulhia, que pode ser um processo natural ou artificial, né? Que consiste o quê? Quando eu enterro parte de um ramo da planta sem destacar ele, perfeito? E temos ali a alborquia, que é quando eu coloco ali, pego um saco, né? Esse saco plástico eu coloco ali matéria orgânica, né? Terra ou musgo, né? Estruturas orgânicas que permitam ali o desenvolvimento ali de raiz a partir daquele meristema primário, né? Que eu escolhi, para que ele se desenvolva e a partir disso eu posso transplantá-lo. Então, esses 4 exemplos aqui são situações em que eu faço reprodução assexuada e que eu formo clones. Tenho mais um? Tenho, né? Já envolvendo ali o desenvolvimento in vitro. Quando eu falo in vitro, relacione sempre a laboratório, ou seja, a vidraria, né? Então, nesse caso aqui, raspagem do meristema primário da cenoura e ali desenvolvimento via laboratório, tá bom? Via in vitro. Agora, qual que é a vantagem e a desvantagem? Veja, na agricultura é vantajoso pelo seguinte, eu consigo melhorar geneticamente uma única planta, um único organismo, né? E a partir dele eu consigo fazer vários clones, né? E isso me faz ganhar tempo. Eu preciso só ter sucesso, por exemplo, na engenharia genética, né, de uma única planta e nisso eu consigo então desenvolver ali toda uma agricultura. A outra vantagem, né, o crescimento ele se torna mais rápido. Qual a desvantagem? Como eu tenho organismos todos iguais, se aparecer, por exemplo, um vírus que ataque aquela planta e consiga matar aquela planta, todas as outras estarão condenadas. Por quê? Porque são geneticamente iguais. Quando eu tenho a variação intraespecífica, isso se torna diferente. Isso nós podemos ver, por exemplo, na nossa espécie. Nós somos formados por indivíduos diferentes. Temos uma grande variação intraespecífica. Isso quer dizer que algumas doenças acabam atacando alguns indivíduos, mas outros não. E isso faz com que a espécie continue a se perpetuar através da reprodução. E é assim que se espera. E aí, espero que tenham gostado, né, da nossa aula hoje, tá? Nós tentamos fazer ali, mesmo à distância, né? Mesmo não conhecendo vocês pessoalmente, tentamos fazer o melhor possível, tá? Nem sempre é possível, a gente tenta fazer o melhor. Claro que nós sabemos que a aula presencial é muito melhor, que o tirar dúvidas com o seu professor no dia a dia é muito melhor, tá? Mas nós aqui estamos tentando tentar resumir nesses 25, 30 minutos, né? Um conteúdo que muitas vezes é complexo, né? Mas que a gente tenta trazer da melhor maneira para vocês, tá bom? Espero estar ajudando, tá? E aguardo vocês na semana 11, tá? Grande abraço e tchau!
Música